Continuamos aqui a desejar boa noite em nossa sintonia, cruzamentos, nesta edição de sexta-feira. Vamos passar já para o tema principal desta edição. Vamos falar uma vez mais de fotografia aqui no seu programa. A fotografia e a realização económica, o que temos já feito referência desde o início desta edição. E como convidados trouxemos uma vez mais Dome Semedo, que também já se vai apresentar, e outra convidada é Elisa Kazang. Elisa Kazang. Elisa, seja muito bem-vinda. Vamos então começar por ti mesmo. Queremos poder entender como mulher, como tem sido, como foi esta tua incursão pela fotografia. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Começando, a fotografia para mim surgiu assim do nada porque o meu esposo já é fotógrafo, penso que há mais de 15 anos, atualmente mais de 15 anos. Então começamos a namorar, ele envolveu-me na fotografia. Então comecei a ter gosto pela fotografia já ali desde o namoro, mas depois de casarmos ouvimos de um curso de fotografia que o INEFOP estava a oferecer junto com uma peça, certo? Então nós fomos fazer a formação, meu esposo levou-me para fazer a formação e fez a formação comigo. Então ali comecei a ter mais gosto pela fotografia. Então eu posso dizer que tenho dois mentores na fotografia. Primeiro meu esposo, depois o formador Dome Semedo. E não foi, ele continua a ser até hoje, porque eu aprendo muita coisa com Dome Semedo até hoje ainda. Tanto que quando ele lançou o livro Como Ganhar Dinheiro com a Fotografia, não perdemos tempo, fomos lá comprar o livro. Agora, focando na pergunta que me foi feita, como mulher fotógrafa, eu me sinto privilegiada em ser mulher, a exercer uma profissão que é maioritariamente feito por homens. E quando chego assim, isso que eu estava a conversar com a Dome Semedo, quando chego num sítio e tiro a máquina, o primeiro impacto as pessoas que as pessoas têm é: uau, mulher, será que vai? Algumas pessoas dizem: será que vai fazer boa coisa? Outras pessoas dizem: eu gostei. Então é basicamente isso. A fotografia é meu mundo. Eu sou formada em educação de infância, mas eu exerço mais a fotografia do que a educação de infância, na qual eu sou licenciada. Já vamos querer também saber de certos pormenores, como é que tem sido o dia a dia, se dá mesmo para viver da fotografia ou entretanto tem que fazer outras coisas, mas vamos também introduzir o Dome. Dome, seja bem-vindo, tu já és um guru, podemos assim considerar, da fotografia. Não vou questionar-te como é que tudo começou, mas como é que tem sido esta tua incursão por este mundo que não deixa de ser maravilhoso? Boa noite, caros Elsa, boa noite aos ouvintes da rádio RCA, mais uma vez agradecer o convite. A fotografia, como a Elisa disse, é um mundo cheio de alegrias. E só quem é fotógrafo consegue perceber do que eu estou a me referir. É que a fotografia não nos dá só dinheiro, também nos dá amigos, e amigos para a vida. E há pessoas que são leais a nós. Não, só quero trabalhar com a Elisa. Uma vez trabalhou com a Elisa vai ser a fotógrafa da família. Uma vez trabalhou com o Dome, não vão escolher mais um outro fotógrafo que não seja o Dome. Portanto, nós acabamos conquistando a lealdade das pessoas por meio da nossa entrega, por meio da nossa profissão. Portanto, isso nos enche de alegria, porque o que se espera aqui, o comum é que a gente seja pago por um trabalho que a gente faz. Mas a fotografia nos dá muito mais do que o dinheiro. E esse aspecto das pessoas, no intercâmbio, o valor que as pessoas nos dão, digamos, a integridade das pessoas, a lealdade das pessoas, isso o dinheiro não paga.
E entre vocês há solidariedade, já que conversamos com pessoas que estão ligadas a outras artes e sente-se um salve-se quem puder, um cada um por si, não há muita solidariedade entre os fotógrafos. Não, se calhar não se empresta material, né? Mas até porque os materiais são bastante delicados e caros. Mas entre vocês há intercâmbio, um chama o outro para um determinado trabalho ou não? O cliente escolheu determinado fotógrafo, tem que ser mesmo aquilo? Há fotógrafos que conseguem transcender a questão do fotógrafo, a questão de pertença, né? O cliente é meu, não posso passar o fulano. Há fotógrafos que conseguem, sim senhora, superar esta fase ou ultrapassar esta fase. Eu poderia normalmente indicar o Kazan, que é o esposo da Elisa, para uma atividade. Já trabalhamos nisso, né? E já sim. Já trabalhamos nisso. Sim, esta confiança, porque pronto, tudo depende muito da confiança. Porque o cliente, nós fotógrafos, damos muito valor ao cliente. Eu falo pelo menos da Elisa e do esposo da Elisa. Nós valorizamos muito os nossos clientes. Daí que se eu vou dar um outro profissional, preciso estar certo de que esse vai corresponder. Fazer Depois coisa, sim. ficamos sempre manchados. Olha, a fotógrafa você mandou, está mais tempo a comer, vai fazer fotografia. Não quero ouvir isso. E Elisa, quais têm sido os grandes constrangimentos? Tem que fazer outras coisas para alimentar a fotografia? Ou a fotografia já dá para sobreviver? Ou mesmo viver? Eu posso dizer sem medo de errar que dá não para sobreviver, mas dá para viver. Dá sim para ver de fotografia, porque até o momento eu e meu esposo não fizemos outra coisa a não ser fotografia. Paguei a faculdade com a fotografia, vivemos da fotografia, então eu posso dizer que dá sim para viver. Dá para viver, mas exigem custos. Tem que investir muito para viver da fotografia, para ter esse retorno. Tem que investir muito, tem que se gastar muito dinheiro com os materiais. E o outro lado, é isso que o Dom acabou de dizer, ser profissional. Saber o que eu quero. No livro do Dom Semedo, Como Ganhar Dinheiro com a Fotografia, ele disse que nós somos aquilo que pensamos. O que eu penso de mim sobre ser fotógrafo? Sobre o que é a fotografia. Então, aquilo que eu penso de mim como fotógrafa é aquilo que as pessoas verão em mim, certo? Então, eu procuro ser profissional em fotografia mesmo. E é aquilo que o Dom disse, dar valor ao cliente. Eu quando vou a uma festa fotografar, eu dou valor até o último bêbado da festa. O fotógrafo faz uma fotografia e eu tiro. Eu não sei quando é que esse cliente vai me contratar. Ele só perdeu, não perdeu a memória. Então eu dou valor até a última pessoa da festa, até o garçom. Se me pedir uma fotografia, olha, moça, podes me enviar essa fotografia pelo WhatsApp? Pode dar o número, eu envio a fotografia pelo WhatsApp. Eu nunca sei. Eu já ganhei muitos clientes assim. Muitos. Olha só o moço que pediu o teu número de uma festa assim, ok, lá vou te precisar para fotografar o meu casamento. Então, dá sim para viver da fotografia. Basicamente é isso. Até porque nós somos, os angolanos são bastante festeiros, né? Há sempre atividades, então não vai faltar trabalho, não? Não, graças a Deus não tem faltado trabalho. Mesmo na época da pandemia, quando bateu mesmo cheio, nós os fotógrafos, digo eu, não tem trabalho. Mesmo na era dos smartphones? Sim. Eu tive casamentos na fase mesmo da pandemia, tive casamentos. E pronto, né? É assim, Elsa, todas as profissões podem ser sustentáveis ou autossustentáveis, ou seja, sustentar o portador, e daí ser profissão, né?
Agora, é importante que as pessoas também adotem a seguinte mentalidade: diferenciar o que é uma profissão, o que é uma atividade comercial, não é? Ou estar empregado. Só que, independentemente das realidades, ser fotógrafo ou ser radialista, precisamos sempre atuar como profissionais. Como profissionais, porque às vezes a gente podemos pensar, não, eu trabalho na rádio, não preciso atender as pessoas como deve ser. Talvez não, mas acredite, o que você é agora, os outros vão dar conta, e em função alguém entra, a gente não trata em condições, pode depois, num determinado sítio, a gente não sabe se é médico, pode levar este mau, péssimo caráter, e a primeira impressão conta muito. Portanto, não obstante, né, esses dois aspectos, tudo dependerá, não é, para nós vivemos o tema é como a fotografia e a realização econômica, né? Tudo vai depender, e aí eu vou por todas as outras profissões, tudo vai depender do quanto nós somos inteligentes emocionalmente, não é? Porque alguém que é inteligente emocionalmente é aquela pessoa que é capaz de, por exemplo, passar, ou seja, usar a inteligência emocional no sentido de passar a profissão para os seus filhos, ou seja, ter filhos, ter naquilo que é um filho ou dois, um deles pelo menos que tenha vontade de exercer a mesma profissão do pai. Acontece muito na música, né? E não conheço ainda um quadro a nível da rádio, não é? Mas há também. Mas há, por exemplo, eu ouço Moisés Luís desde pequeno. Eu ouço Moisés Luís desde pequeno, foi a primeira vez que eu lhe vi. E veja, eu quando tinha o programa, acho que era o programa FM Expresso, passava música, rap, eu acompanhava, saía do serviço, tinha que assistir Moisés Luís. Então, nós ganhamos sempre essa afeição e há filhos que pegam, né? Ver o pai trabalhar e agarra. Portanto, se isso acontecer, quer dizer que nós fomos inteligentes emocionalmente, soubemos gerir quer cargas emocionais positivas ou não, porque nós somos esses dois lados, não tem como. O ser humano é sempre é emocional ou positivo, ou seja, temos pensamentos positivos e temos pensamentos negativos. Agora precisamos gerir essas duas coisas no ato da nossa profissão. Porque as duas, o que é que pode acontecer? Nós somos fotógrafos e há clientes que nos contratam para reportar o casamento. O orçamento dado foi 500 mil kwanzas. Vamos imaginar. O cliente deu o dinheiro, 50%. Há clientes que nos confiam, nos dão já todo o dinheiro. Você tem que saber que o dinheiro vai ser gasto à sua, senão depois tem que pegar o álbum do cliente. E eu tenho que pensar na minha profissão. Eu tenho que ter a capacidade, a inteligência emocional de poupar dinheiro para investir, como ela falou, mesmo. Né? Investir em mim mesmo, nos meus materiais, e a coisa tem que continuar. As máquinas fotográficas de hoje, as mais potentes, duram a vida toda, não tem como. É para passar para os netos mesmo, desde que não caia. Então, eu preciso pensar que eu tenho que comprar máquina mais avançada com o andar do tempo. Só que se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver gestão sábia da coisa que é me dada pelo meu cliente, eu não vou conseguir nem comprar material novos, nem pegar algo do cliente. Agora, Elisa, certamente tem coisas que quer fazer com a fotografia, tem sonhos, ambições, podemos olhar por aí ou já atingiu tudo aquilo que queria atingir com a fotografia? Ainda sou muito jovem, ainda não atingi. Como todo fotógrafo, eu acho que como todo fotógrafo, temos sonhos. Temos ambições. É meu desejo ter um estúdio em que todos os fotógrafos venham fazer impressão no meu estúdio. É meu desejo. Então, eu acho que ainda não estou bem realizada, totalmente realizada com a fotografia. Eu acho que ainda eu almejo mais como fotógrafa. Agora que eu tenho mais tempo com a fotografia, porque estava a estudar, e agora eu estou 100% só na fotografia, para ler mais sobre fotografia, para pesquisar mais. Apesar de que eu sempre tirei fotografia, eu posso tirar fotografia, começo na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira estou em pé para ir à faculdade ou para fazer uma outra coisa.
mas ter um estúdio com todos os equipamentos, isso sim, estaria realizado. Mas neste momento a Elisa é apenas, encara como já uma profissão, é um hobby, está ligada a uma empresa, trabalha sozinha com o seu esposo, como é que funciona? Nós somos uma empresa e eu encaro como uma profissão, não apenas um hobby, é mesmo uma profissão. Nós somos uma empresa que é a Fotogalera, que é o apelido do meu esposo. A Fotogalera já é uma empresa constituída mesmo, com 4 funcionários. E fazem tudo no vosso estúdio? Nós fizemos fotografia e filmagem. E para revelar essas coisas, é mesmo tudo lá? Não, para revelar nós vamos a um outro estúdio. Daí é que eu disse que ainda não estamos assim totalmente realizados. E consigo, Dom, como é que funciona? Bem, Já tem tudo criado? eu fico feliz de ouvir que o casal Kazang conseguiram construir uma empresa. Que eu apelo sempre aos formandos, né? Porque a fotografia dá dinheiro. Dá dinheiro, quer sejamos pessoas educadas financeiramente, quer não, ela dá dinheiro. Só que depois o fotógrafo desiste, porque em função da dificuldade de entregar o trabalho a tempo e hora, as pessoas fogem, A evitam. pressão, Sim, pois aí pronto. Mas ele dá dinheiro. Então, se dá dinheiro, como atores sociais, porque nós lidamos com pessoas, seria justo que a gente constituísse uma empresa depois de algum estudo de viabilidade, porque não se constitui empresa só assim porque estou a ter dinheiro. Não, você precisa ter calma, fazer um estudo de viabilidade, se dá ou não para constituir, porque é um compromisso que você vai assumir com o Estado e com os funcionários que a gente vai... Clientes também. Clientes. Sim, eu tenho uma empresa, constituí acho que em 2016, que é a DC Records, na verdade é o meu nome, Domicílio Records Limitada. Nos esforçamos para pagar os impostos no Estado. Né? Não é fácil, porque digo não é fácil porque era suposto que nós conseguíssemos ter patrocínios ou financiamentos por meio dos bancos. Você vai para um banco e volta desanimado porque não se consegue. Então nós temos que arranjar forma de autofinanciar o nosso próprio negócio. Nós temos conseguido ter resultados, empregamos as pessoas, nos esforçamos para cumprir a questão social, com o pagamento dos impostos, a coisa toda. Mas o negócio, muitas das vezes, nós precisamos ser realistas com o nosso negócio. E é o que eu digo sempre. Por exemplo, veja, quem tem empresa sabe que tem que pagar renda do espaço, e nós já tivemos a pagar até 220 mil quase por mês, que era muito alto. Depois 7 funcionários, que eram 4 fotógrafos, e eles têm que aprender a fazer quase tudo, fotografia, edição de vídeos, tudo isso. Depois, para nós aumentar as receitas, porque para o negócio sobreviver da fotografia, tu tens que ter outras fontes de receitas, né? Mesmo que não saia dos audiovisuais, mas tu tens que ter outras fontes, daí ter a filmagem, daí ter um estúdio de fotografia, lá mesmo no local, para fotografar as pessoas, para ver as pessoas querem fazer foto para os perfis nas redes sociais. Depois a gente evolui para a questão de, por exemplo, formação profissional. Eu sou formador do Unifop ainda, mas a DS Record tem uma área de formação. Pronto, a Lisa fez comigo a fotografia no Unifop, mas desde 2019 que eu estou aqui aqui na Mutamba, que a gente começou a dar formação assim de forma contínua, porque era preciso uma outra fonte de receita. Tudo isso dá dinheiro, é dinheiro que entra. Mas se a gente paga renda, paga salários, paga impostos, e no final do mês não sobra nada, temos que fazer cortes. Infelizmente temos que despedir pessoal. É mesmo assim, não tem como, porque não é possível, não é aceitável que a gente chega no final do mês, nem dinheiro para pagar imposto, nem dinheiro só tem dinheiro para pagar renda, para pagar salários, depois não sobra nada na empresa, alguma coisa está mal. Então precisamos fazer cortes, e os cortes, infelizmente, é sempre no pessoal. Agora, Dona, para as pessoas que querem enverdar para esta atividade, assim, algum subsídio, algum conselho, onde é que podem se dirigir? Como é que podem obter formações?
com mais conhecimento? Como é que tudo funciona entre nós? Bom, um curso profissional de fotografia ajuda muito, porque nós no curso de fotografia não ensinamos só o domínio com a máquina. Não, a gente ensina você a gerir quer a máquina, quer os clientes, quer os recursos financeiros que você tem, né? Que você precisa lidar bem com os seus clientes e quando eles pagarem você precisa ter a noção de que este dinheiro não é para gastar comprando um iPhone ou um calçado novo. Calma, isso é dentro do negócio, senão você vai ficar pobre. E isso aplica-se em todas as áreas, né? Até com os nossos próprios salários. Eu tenho que ter esta noção, e ele está falando da inteligência emocional. Depois, no curso a gente precisa, no curso também ensinamos a pessoa que é preciso você ter autoconhecimento, lidar com as redes sociais. Como é que você vai pôr as suas fotografias nas redes sociais? Que fotografia você tem que publicar? Como é que procede a questão da publicação? Veja, que se o meu cliente não me autorizar a publicar, eu não posso publicar. Então, se eu vou publicar nas redes sociais, porque a fotografia atrai outros clientes, eu tenho que notificar o cliente. Tenho que dar a possibilidade do cliente, inclusive, dizer que foto publicas. Mas antes destes subsídios, eu queria saber locais onde as pessoas se possam dirigir. Bom, o meu espaço para a formação profissional, ou seja, a DSA que está localizada aqui no Zé Pirão, nós estamos dentro da Academia Emucuta. Mas estava a falar de cursos do INEFOP? Curso do INEFOP, o INEFOP, não sei se ainda continua a lecionar fotografia. Já não? Mas nós estávamos no Centro Feminino do Rangel. Penso que a última turma foi há um ano. Então deixaram de... Há um ano atrás, agora não sei se ainda continuam ou não. Como é que era o procedimento? As pessoas inscreviam-se numa determinada plataforma? Não, tinha que ser lá presencial, sim, era um presencial. As pessoas inscreviam-se, ou na altura em que eu fiz, foi 2016, sim, 2016, nos inscrevemos por intermédio de... Alguém ouviu da formação e avisou ao meu esposo e fomos para lá, fizemos a inscrição e encontramos lá o... Então agora só de forma particular? Porque sim, o processo de formação da fotografia é complexa, muito complexa. Porque, não é estanque, é contínuo. Sim, é contínuo. Não tem como ser algo estático, não tem, porque a própria máquina também sofre muitas transformações. Sim, sofre muitas transformações. Se eu aprendi a fotografar com uma Canon, para não me darem uma Nikon, o processo é outro. Então tenho que aprender todos os dias, é como eu disse, se profissionalizar mesmo. Tem de estudar mesmo, tem de investigar mais para não ficar perdido no tempo. E a fotografia é uma profissão muito desafiadora. Não só o aspecto de eu ter que chegar para casa tarde, correr risco de perder o material, que às vezes pode ser um assalto e perdes aí as fotografias do cliente, depois é um problema enorme. Depois tens que seguir os coisas que também acontecem, volta e meia. E o amigo que saiu da Angola por causa disso, infelizmente. Já tinha sido pago e perdeu as fotografias? Perdeu tudo, ele perdeu quase $70 mil de material. Além e depois o cliente ainda vai duvidar se realmente aconteceu ou não. Então, mas o mais desafiador mesmo é lidar com as pessoas. É lidar com o cliente. Porque o cliente, imagine só, alguém liga, eu preciso de um fotógrafo. Pronto. Não, vou lhe passar o número do Dom ou da Elisa. Passa, olha, o casamento é para hoje. Para hoje? Então, para hoje. Se é uma coisa que você agendou, deveria também ter se preocupado em agendar a fotografia. Coincidência. Não, nós queremos um fotógrafo, só que infelizmente ele não foi bom e depois desistiu. Na sexta-feira fotografei um casamento que, olha, o fotógrafo sofreu acidente dentro do meu. Eu não sei se a senhora está me ouvindo, mas dentro do meu, será? Será mesmo? Porque nós fotógrafos sabemos que não é bem assim. Se calhar a questão dos valores, não se consegue chegar a um consenso. Não, tem sempre alguma coisa que o cliente não foi verdadeiro com o fotógrafo e o fotógrafo corta. Normalmente isso é assim. E vice-versa. Não, mas falo isso porque por experiência mesmo, muitas das vezes
Quem falha são mais os clientes do que os fotógrafos. Os fotógrafos já sabem de antemão que este cliente é problemático. Então ele corta logo. Por exemplo, vai casar daqui a 15 dias. Nós temos sempre uma regra, olha, tens que pagar a primeira porcentagem 7 dias antes. Quando ele começa a arrastar os dias, nós já ficamos preocupados, porque primeiro estou comprometido com uma cliente que não pagou até agora. Sim. E pode aparecer um outro. E também deixei de agendar com um outro neste mesmo dia, porque eu já confiei que esse cliente vai ficar comigo. Realmente. E então nós muitas das vezes, em situações do gênero, preferimos dizer, olha, quem paga, olha, tenho mais um evento nesta data, quem pagar primeiro fica com esta pessoa. Sim. Quando o cliente depois lembra-se que tem compromisso com o fotógrafo, ele diz, já não estou disponível. Aí ela vai recorrer daquela forma que eu expliquei. Há um outro fotógrafo. Há um outro fotógrafo. Isso aqui pronto, né? Nós temos sempre aquele desafio de compreender que tá bom. E depois vai. Só para terminar esta fase. Infelizmente, eu tive um casamento em novembro. O cliente ligou-me um dia antes do casamento. Eu tinha um aniversário no dia a seguir. Um aniversário de uma senhora que ia fazer 40 anos. Eu disse, olha, eu não gosto de assumir dois compromissos no mesmo dia, não gosto. Porque eu acho que é possível acompanhar o processo. O casamento não é só do cliente, também é meu. O evento também é meu. Então não gosto de assumir, mas pronto, como tem equipe, eu disse, tá bom, eu vou arranjar uma equipe para ir fazer. Até hoje não pagou. Pensei que ia acontecer só comigo, quando não escolhi casar, quando também acontece isso. Ele não pagou. Mas eu disse, olha, mas fez o trabalho está feito. Está feito, está aí o trabalho. Não entregou também o trabalho. Está no trabalho. Não tem como foi vídeo entregar. Fotografia. Até hoje o cliente mas ainda não foi, e há clientes que dizem, não, ainda não me deixa o trabalho. E o meu tempo, o dinheiro de táxi que eu gastei, combustível, tem que me pagar pelo menos a mão de obra, que eu fui. O teu trabalho, as tuas fotografias estão ali, a qualquer momento, quando pagares, mas é um bocadinho chato você sair de casa e trabalhar e não voltar com dinheiro. Apesar de sermos profissional, mas toda a profissão deve dar dinheiro. Não, mas essas questões devem ser tratadas muito antes, não no momento da atividade. Sim, mas isso no caso, daí o desafio, porque o cliente liga a última da hora, ele liga na última da hora, aflito, e você já sabe que normalmente isso não vai dar coisa boa, mas o nosso lado emocional, que eu costumo dizer, nós quando estamos demasiado positivos, assim, muito emocionados, acabamos por prometer aquilo que a gente não vai dar. Então a gente arrisca, mas é mesmo um risco, a gente assume fazer a fotografia, não obstante já esta questão toda, porque nós, com base nos anos de trabalho, a gente já conhece como é que é. Quando o cliente liga agora, isso aqui vai dar problema, então vou usar. Está aqui o IBAN, transfere agora e estamos quites. E ele às vezes transfere uma parte do valor. Tá bom, a gente vai. A quem até diz, não, vem só aqui quando você vier eu vou pagar. Não, eu não vou me deslocar sem que você pague primeiro. Então, se o fotógrafo, daí é questão profissional mesmo, se você não for alguém disciplinado e impor essa disciplina, o cliente vai brincar contigo. Mas já tocando ainda nesse assunto, já tivemos clientes que, dona Elisa, vem só, assim que chegares aqui mesmo, já temos o dinheiro, mas quando chegar vamos dar o dinheiro. Quando lá cheguei, a primeira coisa, ela dona Elisa, antes de começar a trabalhar, está aqui o teu dinheiro. Então também há clientes que conseguem mesmo cumprir e honrar. Não vamos só dizer que os clientes... Bom, vamos então aqui com a permissão do Dom dizer que esta conversa está a ser acompanhada, está a ser gravada e no dia que o Dom colocar ou pretender colocar no ar, nós também vamos divulgar para poderem acompanhar. Sim. Dom, muito obrigada, já sabemos que são muitos desafios, mas também ficou aqui explanado que a fotografia é algo que efetivamente é rentável. Então, é uma saída para quem não tenha um emprego, tem que naturalmente munir-se dos materiais necessários ou não, pode começar... como assistente do fotógrafo. Como assistente. Sim, pode começar depois como assistente e dar os primeiros passos, porque aqui um especialista, o Dom, e também a Elisa confirmou, a fotografia
É rentável, sim senhor. Meus senhores, muito obrigada. Obrigado a nós. Obrigada, boa continuação. Feriados prolongados, há muitas atividades a trabalho. Já tive. Já tive, acho que foi segunda-feira ou terça, tive aí uma cerimônia de impulsamentos de alguns, vamos dizer, corpo diretivo, né, do Ministério do Transporte. Foi bom estar lá. Amanhã tem uma sessão fotográfica. E é assim. E podem deixar os vossos contactos. Já agora, quem quiser, bom, não quer demais. No caso do Dom Cimeto, quem desejar assim, entrar ter os nossos serviços, o nosso número de telefone é o 923 30 28 48. 923 30 28 48. Para quem desejar ter uma fotógrafa, né? Porque nós as mulheres temos sempre um olho clínico. E um toque especial. Um toque especial, o sexto sentido vai funcionar para um casamento, um aniversário ou para uma sessão fotográfica. Para grávidas também está para fotografar grávidas, sessão de fotografia para grávidas. O nosso contato é 946 88 59 17 ou 933 86 36 83. Muito obrigada e eu apelo aos clientes, ao pessoal, que do mesmo jeito, com a mesma força que consegue investir numa decoração, investir em fotografia, porque no final das contas a única coisa que vai sobrar é a fotografia. Com certeza. Então, investir em fotografia vale a pena. E não fiquem apenas pelos flashes rápidos que depois perdem-se, que seja mesmo um fotografia para documentar os acontecimentos, né? Nós temos tido este desafio, né? As pessoas querem fotografar com os telefones, tudo bem, tranquilo. Nós sabemos sempre gerir isso. Mas é importante que os convidados deixem que os profissionais façam o seu trabalho como deve ser. Respeitar o trabalho dos fotógrafos, né? Precisamos que as pessoas respeitem o nosso trabalho. Nós até respeitamos, né? Quando com os telefones, nós decidimos sempre dar prioridade a eles, mas eles têm que saber que não. Aqui é que o fotógrafo mesmo fazer. Pois, e a fotografia, ao contrário de nós, vai ficar para a posteridade. É verdade. Muito obrigada a Doma Cimedo e também a Elisa Kazang. Kazang. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.